Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Em Marcos 2,16, os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, não disseram ao Senhor Jesus, e nem disseram aos publicanos e pecadores, disseram aos discípulos de Jesus, porque aqui já indica que já tinha alguns que estavam seguindo a Jesus, alguns que já eram seus discípulos. E essa é a estratégia do diabo, né? Ele quer colocar dúvidas na cabeça daqueles que seguem a Jesus. Eles vêm e semeiam dúvidas. Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Nós vamos encontrar outras situações em que fazem a mesma coisa e os discípulos vão perguntar a Jesus, né? E agora? Como é que a gente sai dessa, né? Então, essa é a maneira do diabo também fazer. Ele coloca dúvidas sobre a idoneidade daquele que nós seguimos, que é Cristo Jesus. Ele vem e quer pôr qualquer coisa. E aqui no caso é, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Bom, se era um banquete que Mateus, Levi, estava oferecendo, um banquete, obviamente, naquela época tinha muita comida e muita bebida. Porque era normal que se comesse e que se bebesse. E não bebiam Coca-Cola, bebiam vinho. A bebida na refeição era o vinho. Como nós encontramos, o primeiro milagre do Senhor Jesus foi transformar a água em vinho. E aí vem um monte de religiosos falar que não, que era o vinho, era era suco de uva. Suco de uva. Aí o mestre Sala vai falar assim, muito serve primeiro o suco de uva bom e depois o suco de uva ruim, né? Você serviu, os convidados falando para o mestre Sala, né? Você serviu primeiro o suco de uva ruim e depois o suco de uva bom? Não faz qualquer sentido uma conversa dessa. Porque realmente eles tomavam vinho no casamento, como até hoje é o costume em todos os povos. É que existe no meio evangélico, protestante, brasileiro e americano, uma distorção que foi trazida pelos primeiros missionários que aportaram na América do Norte, trazendo costumes daqueles, esqueci o nome agora, é um dos grupos cristãos cheio de regras e legalismos e tudo mais, né? Não era peregrinos, tem um outro nome. Bom, de qualquer maneira, a ideia é que o cristão não podia tomar vinho, bebida alcoólica. E com isso invalidando até o significado das coisas na Bíblia, né? Porque no Antigo Testamento fala assim, o vinho alegra o coração do homem. Ah, não é vinho, é suco de uva. Suco de uva. Eu tenho o costume de beber suco de uva quase todos os dias aqui em casa, né? Eu compro daqueles de litrão bem grandão assim, e eu nunca me senti mais alegre depois de tomar um copo de suco de uva. Então realmente era vinho. O problema é quando o vinho se transforma, né? Quando ele olha para você e ele se transforma num meio de embriaguez. Aí é pecado. A embriaguez é pecado. Isso que é importante entender. Da mesma forma como comer não é pecado. Nós damos graças e comemos, não comemos? A gula é pecado. Comer demais é pecado. Mas comer não é pecado. Beber não é pecado. Beber demais é pecado. Quando você já perde o sentido, quando você já passou do ponto, aí você está pecando. É muito importante entender isso, porque dentro de uma cristandade cheia de regras, às vezes querem invalidar o fato de que o Senhor Jesus, que fez o vinho, produziu o vinho, a melhor vinícola do mundo, aconteceu naquele casamento de Caná na Galileia. O que aconteceu ali? Imagina que vinho que essas pessoas beberam. O vinho feito das mãos do Senhor Jesus. Não para se embriagar. Uma pessoa me escreveu criticando, falando assim, por que Jesus incitou a embriaguez? Como
incitou a embriaguez, filha. Não, não é isso. Não entendeu nada da Bíblia. Não entendeu nada da Bíblia. Então, comer não é pecado. Gula, comer demais é pecado. Beber não é pecado. Beber demais, embriagar-se, é pecado. É interessante que às vezes, até tem uma frase, né, que uma vez falaram para mim, que, como é que é? Crente não bebe, mas come, que é uma bênção. Aí faz aquele prato desse tamanho, né? Está fazendo o quê? Está se embriagando de tanto comer. Então é muito importante entender isso. Então eles tentam arruinar a reputação do Senhor aos olhos dos discípulos. Porque é isso que o diabo quer fazer conosco. Ele fez isso lá no Éden. Foi assim que Deus disse? O que ele fez lá no Éden? Foi colocar dúvidas na cabeça de Eva de que o Senhor não era bom. De que o Senhor estava escondendo coisa deles. Que o Senhor não queria que eles fossem como Deus, conhecedores do bem e do mal. E Satanás vai sempre fazer isso, sempre tentar destruir, arruinar a reputação do Senhor aos olhos daqueles que o seguem. Porque arruinar a reputação do Senhor aos olhos dos incrédulos, que vantagem Maria leva, né? Mas aqueles que o seguem, então é muito comum hoje nessa época de internet, de muita comunicação, são muitos os vídeos que tentam negar a divindade do Senhor Jesus. Tentam negar a sublimidade da sua pessoa. Tentam negar a salvação por graça somente, a justificação pela fé. O que é isso? É colocar minhoca na cabeça dos crentes que dão ouvidos a esses falsos profetas, falsos mestres, que vêm com essas doutrinas estranhas. Não deixe, fuja disso. Mas aqui o Senhor intercede por eles. Intercede. E Jesus, tendo ouvido isso, aí ele deixa muito claro: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que são doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Agora, você veja que a tentativa dos escribas e fariseus de denegrir a reputação do Senhor saiu pela culatra. Porque eles vieram e falaram assim: tá vendo lá, ele come com publicanos e pecadores. O Senhor fala assim: pois é, são esses que eu vim chamar. E agora? Sai dessa! Sai dessa, ô escriba! Sai dessa, fariseu! Não tem como você sair dessa. Foi justamente... Eles só acrescentaram o carimbo. É isso mesmo. É isso mesmo. Os justos não necessitam de médico. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores do arrependimento. Quem são aqui os pecadores? Os publicanos e os pecadores. Fariseus, escribas, vocês estão fora. Vocês estão fora. Naquele momento, eles se sentiram excluídos. Porque foram excluídos. O Senhor vai excluir da salvação todo aquele que se justifica a si mesmo. Como aquele fariseu no templo, né? Que ele está orando a Deus e não está orando a Deus porque está orando a si mesmo. Oh Deus, graças te dou porque eu não sou como esse publicano. Eu oro não sei quantas vezes, vou até abrir lá no versículo em Lucas, né? Em Lucas, capítulo... Lucas 18. Lucas 18. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Esse templo é lá de Jerusalém, hein? Não é uma igreja na esquina ali escrito Templo da Iluminação tal, não. Era o templo de Jerusalém, o único lugar instituído por Deus para os judeus irem adorar era o templo de Jerusalém. Não aquele que fica no Brás, em São Paulo. Esquece, aquilo ali é fake. Era o templo de Jerusalém, lá em Jerusalém, na terra de Israel. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo, para dentro de si, desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque tu és misericordioso, tu és um Deus salvador, um Deus que se compadece do pecador. Não. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha só.
Olha o orgulho dele. Eu não sou como a gentalha que está por aí. Roubadores, injustos, adúlteros. Não sou assim. Nem ainda como este publicano. Ele deve ter apontado para o coitado do publicano, que estava ali perto dele, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. Esse aí é o maldito religioso que confia em si mesmo e não tem espaço para dar glória a Deus, para glorificar a Deus. Porque ele se acha. Por que ele precisa de um Salvador, se ele se salva a si mesmo, não é? Então, de repente, ele não está agradecendo a Deus. Quando ele fala, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou 10. Amigo, então você não tem que agradecer a Deus. Você faz tudo isso já? Por que você está falando graças te dou? Não, então não é Deus que está fazendo isso em você. É você, né? É você, quando ele fala... o fariseu, estando em pé, orava para consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou. Não, devia orar, graças me dou. Graças me dou, porque eu não sou assim, não sou assado, eu faço isso, faço assim, aquilo outro. Então veja como é ridícula a posição de uma pessoa que confia em si mesma e deixa Deus de escanteio e faz de conta que está agradecendo a Deus. Porque você vai fazer de conta. Pensa que vai enganar quem? Não é? Já o publicano, porém, no versículo 13, aqui de Lucas 18, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou dízimo, eu digo, não, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o que o Senhor fala deles? Digo-vos que este, publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Essa é a odiosa religião, aquela da pessoa que se considera alguma coisa aos olhos de Deus e se compara. Eu não sou como ele ali. Ah, ele é pecador, eu não. Eu sou bom. Eu vou na missa, eu vou no culto, eu leio a Bíblia. Não. Então, é muito importante lembrar isso. A salvação é para perdidos. Assim como o salva-vidas numa praia, ele não mergulha para salvar campeão de natação. Ele vê lá entrar um campeão olímpico de natação, né? Pular no mar. O salva-vidas não sai nadando atrás dele lá para salvá-lo. Não precisa, o cara é campeão de natação, campeão olímpico de natação, né? Mas ele vê um coitadinho lá que não sabe nem nadar cachorrinho e de repente já está... Ele corre lá e mergulha para salvar. E quando um salva-vidas vai salvar, meu pai sempre falava uma coisa. Ele falava, filho, se um dia nós estivermos na beira de um rio, na beira de um lago, numa represa, e eu cair na água e começar a me afogar, não tente me salvar. Ele sempre falava isso para mim, nunca esqueço. Porque nós dois vamos morrer juntos daí. Se você tentar me salvar... Você é criança, é menino, né? Eu sou mais pesado, tudo. Nós vamos morrer juntos. E é isso que acontece muito disso. Um vai tentar salvar o outro e morre os dois. Por que morre os dois? Porque o que vai tentar salvar não conhece a técnica de salvação de um afogado. Um salva-vidas profissional, ele pula na água e nada até a pessoa que está lá se debatendo, gritando, tentando respirar, afunda, sobe, ele não vai pegar a pessoa de frente. Ele vai nadar em torno da pessoa, ele vai esperar a pessoa se cansar, porque ela está muito forte, tem muita energia ainda, ela tem muita energia, e se ele chegar de frente para ela agarra ele, e aí ele não consegue se soltar, e vão os dois para o fundo.
Então ele fica dando volta em volta, e ele vai por trás e dá uma chave de pescoço na pessoa. Às vezes o salva-vida é obrigado a dar um soco. Se o sujeito está se debatendo muito, tem que dar um soco no nariz dele para ele desmaiar e aí sim trazer para a praia. Porque enquanto a pessoa está tentando se salvar, o salva-vidas não vai salvá-la. Se você está até hoje tentando ser justificado pelas suas obras, ser salvo pelas suas obras, pela sua suposta bondade, pela sua suposta caridade, seja lá o que for, você está perdido ainda. Enquanto você não se render, porque o afogado, ele se rende nos braços do salva-vidas, aí ele é salvo. Enquanto você não se render nos braços de Jesus, você não pode ser salvo. Você não pode ser salvo. Tem uma frase que eu gosto muito, é uma frase espírita. Agora vocês vão cair da cadeira, né? O Mário falou que gosta de uma frase espírita. Ela é corretíssima. A frase espírita diz assim: fora da caridade não há salvação. E não há mesmo. Porque Deus entregou o seu Filho para que fôssemos salvos. Deus, o amor de Deus, a caridade de Deus, deu o seu próprio Filho para a nossa salvação. É claro que o Espírita não fala caridade nesse sentido, né? Ele está falando que fora da caridade na salvação, porque é da caridade de quem? Adivinha de quem que ele está falando? Minha, dele, né? Não. Fora da caridade de Deus não há salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você já aceitou o presente de Deus, que é o Filho dele, entregue para morrer por nossos pecados numa cruz? A menos que você aceite esse dom, essa dádiva, esse presente de Deus, não há salvação para você. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo de aceitar. Olha, nós estamos aqui ainda. Vai chegar um momento em que todos salvos serão arrebatados da terra, e aquele que ouviu o Evangelho e não creu, não tem mais salvação para ele. Aí, realmente, só tem engano, porque ele vai crer na mentira do diabo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo